21 de setembro é o Dia Mundial do Alzheimer. Esse mês ficou conhecido até como Setembro Lilás, exatamente para chamar a atenção das pessoas para esse assunto. Uma vez diagnosticada a doença, a família precisa se preparar para enfrentar o Alzheimer, que não tem cura. Dona Dalva, aos 69 anos, não pode mais estar sozinha. Os esquecimentos se tornaram cada vez mais frequentes e há 2 anos ela foi diagnosticada com mal de Alzheimer. As filhas se revezam em ficar com ela e, como forma de terapia, envolvem Dona Dalva no cuidado com os netos, inclusive um que é especial. Fiquei sabendo que cuidar dos netos retarda um pouco o Alzheimer, né? Então, ela brinca muito com o Heitor. Minha mãe tem uma vida muito ativa ainda. Ela ainda consegue lavar uma louça, cuida das crianças, brinca com as crianças, passeia. Dias atrás, num rápido descuido, Dona Dalva chegou a sair da casa de uma das filhas sozinha e se perdeu. Ela ficou desaparecida desde o meio-dia, quando me ligaram para dizer que tinha... No caso, a Rotan ligou para mim, né, que dizia que estavam com ela lá no posto. Era quase 7 horas da noite. A família recebeu a visita da psicóloga Regina Neves, que ouviu as filhas sobre a rotina dos cuidados com Dona Dalva e fez alguns apontamentos. Estimular a memória dela em casa mesmo, com exercícios, historinhas para os netos, histórias, ela com vocês, na cozinha, interagindo, tudo isso aí é uma estimulação cognitiva. Não precisa fazer fora, hein? Na própria casa, no dia a dia, pode fazer isso. A atenção diferenciada com quem tem Alzheimer também tem sido uma preocupação do pessoal do Lar da Providência. De 89 idosos internos aqui, 17 estão numa ala que foi reservada só para quem tem a doença. O que a senhora mais gosta de fazer aqui? Descansar? Descansar. Estou sabendo que a senhora gosta de cantar, é isso? Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei dizer, eu quero te amar. Azul é seu mar. Cada dia é um desafio dentro de uma série de cuidados específicos. Cada plantão é totalmente diferente. Cada coisa que eles falam, que ele interage, como tem uns que cantam, tem outros que gostam de festinha, tem outros que gostam de dançar, passear. À medida que o idoso ele vai entrando no quadro de Alzheimer, num outro espaço onde tem pessoas que ainda estão lúcidas, gera às vezes um certo conflito, né? Não há um entendimento logo de imediato. Então, quando foi se agrupando, né, mais as pessoas, foi visto que houve uma melhora, né? As famílias reconhecem os resultados. O irmão de Lúcia está aqui há poucos meses, mas já o suficiente para ela perceber melhoras no comportamento dele. Ter pacientes na mesma condição dele, com a mesma demência, facilita imensamente, porque nenhum discorda do outro. Eles vivem, né? Eles vivem esse mundo deles e não se sentem diferentes. Os cuidados com a mente podem ser feitos bem antes do aparecimento dos sintomas do Alzheimer. Para isso, existem verdadeiras academias do cérebro. Pois é, a ginástica cerebral utiliza uma metodologia com procedimentos que auxiliam a retardar a chegada da doença. Aqui, o cérebro é exercitado com muitos jogos de estratégia, cálculos e dinâmicas, chamadas não de aeróbicas, mas neuróbicas. A ginástica cerebral é indicada para qualquer pessoa que queira estimular o seu cérebro, né? Então, eu quero potencializar, eu quero ser mais eficiente no meu dia a dia. O que eu vou fazer? Vou fazer ginástica para o meu cérebro, vou tornar o meu cérebro mais ativo. No caso do Alzheimer, né, a gente não atua como tratamento. Se a pessoa estiver numa fase mais inicial, a gente pode ajudar retardando o avanço da doença. As sessões acontecem em grupos. Luzimar já pratica a ginástica cerebral há quase 2 anos. Depois de se aposentar, foi a saída para se manter pensante. Como eu gosto de ter uma atividade cerebral sempre ativa, que eu sempre fui muito ativa, que eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu não queria parar. Eu não tenho o desejo de nunca parar de fazer alguma coisa. Então eu sempre tenho que estar em movimento. Rosélia é uma das mais recentes na academia. Em 4 meses, já sente os efeitos desse cuidado para ficar o mais longe possível do Alzheimer.
A memorização está muito boa, a concentração está ótima e também sempre é novidade, sempre a gente trabalhando com o cérebro. Você se envolve nele de uma forma que você não quer mais parar. E o Alzheimer está bem longe. Eu acredito que sim, porque eu sou viciada em atividades cerebrais. Vamos continuar falando sobre Alzheimer aqui no estúdio. Eu recebo agora o médico neurologista, Dr. Emerson Magno. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Prazer recebê-lo. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Quando a gente fala de Alzheimer, é sempre tão delicado. Eu acho que é a doença que mais envolve a família, né? Óbvio que quando a gente tem um diagnóstico de uma doença qualquer, sempre tem um luto, tem a dor. Mas no caso do Alzheimer, não é só o luto e a dor. Tem um envolvimento das pessoas que estão envolvidas. Eu já vou começar por aí hoje. A gente recebendo aqui muitas perguntas, inclusive pessoas aí que estão realmente emocionalmente afetadas por conta desse contexto. O senhor falava que quando chega numa etapa da doença, que o paciente mesmo ele não sofre tanto, é a família que sofre mais. Como é que o senhor observa isso no consultório? É verdade. Com a evolução da doença, do Alzheimer, nas fases iniciais, o próprio paciente ele começa a se queixar, ele mesmo, da perda da memória. Já não consegue, por exemplo, fazer sua atividade de forma correta, não consegue trabalhar bem, muitas vezes tem dificuldade para dirigir. No decorrer do tempo, a doença, quando vai ocorrendo essa degeneração cerebral, ele começa a perder a própria noção de que está doente. Aí vem uma parte que a família acaba sendo sofre mais com isso, na verdade, mais afetada. Tá? E com a doença vai evoluindo cada vez mais, então o paciente ele realmente perde essa noção de que está doente e todo o peso, todos os cuidados ficam basicamente para a família. Falando sobre isso, a Eneida Almeida, do bairro Funcionários 2, aqui na capital, disse que o esposo dela tem Alzheimer com 75 anos, que ele está medicado, está acompanhado, mas ele está super agressivo. Quebra tudo. Ela quer saber se isso é normal e se isso é uma fase da doença, quanto tempo ela deve durar, ou se vai ser para pior. Para dar o diagnóstico do Alzheimer, nós temos que ter uma alteração em 5 funções cerebrais. Por exemplo, a função cognitiva, que seria planejamento, por exemplo, planejamento de futuro, atividades de trabalho, a própria memória, que a gente conhece mais como sendo um problema do Alzheimer, alteração de linguagem, alteração visuais. E essa alteração de personalidade faz parte de um dos critérios da doença de Alzheimer, como, por exemplo, a agressividade, transtorno de personalidade, alterações do sono. Então, infelizmente, faz parte de um dos sintomas do Alzheimer, costuma realmente acontecer de uma forma um pouco mais tardia. E aí, não dá para a gente falar sobre prazo para essa fase? Não, muitas vezes a doença pode se acometer ou iniciar de uma forma um pouco diferente. Muitas vezes essa alteração de personalidade pode até iniciar um pouco antes do que a própria alteração da memória, mas que existem alguns medicamentos que servem para tratar justamente tanto a agressividade quanto esses sintomas que o doente ele pode desenvolver com o tempo. Tem que dar muita força, né? Para a família, Exatamente. Tem que segurar a onda, é muito complicado. Eu queria mostrar uma imagem aí que o senhor trouxe para a gente de um cérebro. O que é isso, doutor? Essa imagem para ilustrar o que acontece realmente com o doente com quem é Alzheimer no decorrer do tempo. Então, a gente observa assim, na tela do lado direito, né, de quem observa, o cérebro normal, então um cérebro bem preservado, uma aparência... Do lado esquerdo rosinha e saudável. Do lado esquerdo saudável. Do lado direito, você observa... como se o cérebro tivesse murcho. Exatamente. Né? Ele começa a degenerar, ele começa a reduzir o seu volume, então a gente observa realmente a imagem do lado direito, que ele começa a reduzir a quantidade, inclusive uma região chamada hipocampo, que até tem sido um pouco difícil de demonstrar nessa imagem, mas que seria uma das primeiras regiões do cérebro em que acontece o defeito do Alzheimer. Então essa é a imagem para quem tem em casa, assim, sem dúvida, o que acontece com o cérebro do Alzheimer. Essa seria a imagem, uma comparação que o cérebro realmente ele vai murchando, né? Ele vai atrofiando. Está atrofiando. Interessante. Talvez por causa, inclusive, disso é que tem alguns exames que podem diagnosticar bem precisamente, né? Um exame. Isso, por exemplo, o exame de ressonância magnética do crânio, muitas vezes até mesmo a tomografia, ela pode nos dar alguns indícios de que o paciente ele tem sintomas do Alzheimer. Não dá o diagnóstico definitivo. O diagnóstico do Alzheimer definitivo é um pouco mais complexo, envolve a soma de vários fatores, avaliação médica, exames de imagem também, mas o volume cerebral e a atrofia cerebral em algumas regiões específicas podem nos dar alguns indícios de que esse paciente ele vai desenvolver Alzheimer no futuro. Recebemos 2 perguntas aqui bem parecidas. Primeira da Maria, de Sapé, diz que o marido dela tem 73 anos e já tem 2 irmãs com Alzheimer. E ele anda um pouco esquecido. Ela quer saber se a doença é hereditária. Aí já emendo logo da Ana, que é de Santa Rita, que disse que a mãe dela morreu de Alzheimer. Ela quer saber se ela, como filha, pode ter o mesmo problema. Realmente, quem tem algum familiar com Alzheimer,
familiar de um grau mais próximo, existe um risco um pouco maior de desenvolver o Alzheimer. Esse risco é um pouco maior, não é definitivo. Sim. Então, quem tem, por exemplo, um pai, uma mãe ou irmão que tem Alzheimer, não quer dizer que você vai desenvolver a doença no futuro. Com exceção de uma doença ou uma síndrome genética, que nesses casos o risco é um pouco maior. Sim. Mas isso seria algo mais raro, de forma geral. Então, não é não é motivo para alarde, apenas para preocupar. Né? Exatamente. Marcelo, de Santa Rita, minha mãe tem 77 anos, tem Alzheimer diagnosticado, vive sonolenta, dorme muito, tem se alimentado muito mal e toma remédio para a pressão alta e para o Alzheimer. Ele quer saber qual é a recomendação para uma paciente nessas condições. Pessoas que têm dificuldade para dormir realmente e que já usam muito medicamento, tem que ser assistido de forma geral. Tá? Lembrar que, mesmo como eu falei, o paciente que tem alteração do Alzheimer, ele tem, além da alteração de personalidade, pode ter distúrbios do sono. Tá? E se a medicação está fazendo efeito, a medicação está efetiva, o ideal seria manter a medicação. Muitas vezes pode fazer até algum ajuste para ver se há um benefício com uma somatória de alguma outra medicação. Roberto de Manaíra, a partir de quantos anos os sintomas do Alzheimer podem aparecer? Tem um primo que toma remédio controlado desde os 29 e esquece tudo. Agora ele já vai fazer 32. Talvez esse seja um caso um pouco especial, mas de forma geral o Alzheimer começa a aparecer os primeiros sintomas nas faixas dos 60 a 65 anos. Há casos descritos que um pouco bem antes do que isso, você consegue observar algumas alterações. Mas de forma geral, 65 anos, 60 seria a idade chave para a gente começar a realmente perceber. Antes disso é muito raro. Antes disso é muito raro. Maria Nazaré de Alagoa Nova, eu esqueço muito as coisas mais simples do dia. Eu não lembro o que eu fui pegar na cozinha, o que eu estou fazendo, tenho 51 anos, isso pode ser sinal de Alzheimer? Em teoria até pode, né? Lembrar assim, falhas da memória do dia a dia é um dos primeiros sintomas do Alzheimer, mas para dar o diagnóstico de Alzheimer, com certeza a gente tem que excluir qualquer outra doença que pode levar a alteração cognitiva. Então, por exemplo, um idoso que tem falhas de memória, para realmente pensar no Alzheimer, eu tenho que excluir uma infecção urinária, um distúrbio sanguíneo, uma pneumonia, uma desidratação. Então, o Alzheimer, lembrar que é sempre um diagnóstico de exclusão, excluindo todas as causas de alteração de memória. Aí poderíamos levantar a hipótese do Alzheimer. O senhor falou sobre a memória, é a memória curta, né, que o paciente de Alzheimer esquece. Aquela antiga está preservada. E isso, nas fases iniciais, ele começa a perder sempre a memória curta, que é a memória que o hipocampo ele responde por ela. Tá? E com o tempo, ele começa a apagar as memórias antigas. É como a gente pudesse voltar no tempo. Se você conversar com um paciente com Alzheimer e fazer algumas perguntas para ele, você consegue até identificar mais ou menos em que época do ano, da vida dele, ele está vivendo. Porque a memória ela vai realmente retrocedendo das coisas. Viram criança. Incrível. Exatamente. Renata, de Campina, tem alguma alimentação que evite o Alzheimer? Alimentações saudáveis, de preferência a dieta dita como mediterrânea, com arroz, com vinagre, com azeite, e comidas mais saudáveis seria o mais interessante para o paciente com Alzheimer. Lembrar que, além da dieta, é interessante também a atividade física regular. Tá? Até o próprio café, há alguns trabalhos que mostram que teria um efeito protetor para evitar doenças como demência no futuro. Josineide, do Valentina. Meu esposo tem Alzheimer há 4 anos e a fala dele foi muito atingida. Ele não consegue falar praticamente nada. Tem alguma medicação específica nesse caso dele? Medicação específica talvez não exista para fala especificamente, mas um acompanhamento com fonoaudiólogo seria interessante, muitas vezes, para tentar reabilitar a fala do paciente. Eu acho que essa próxima pergunta aqui, que é do Arthur Manuel, aqui de João Pessoa, o senhor acabou de responder. Meu pai tem Alzheimer. Por que os pacientes lembram tanto do passado e esquecem o presente? Exatamente. Né? Exatamente uma característica muito forte da doença, Isso, começa sempre das coisas mais recentes e vai voltando no tempo. Né? Esse diagnóstico que o senhor falou, esse exame, o senhor indica? Ou ele é um exame muito invasivo que não vale a pena sempre? O exame da ressonância magnética, algum exame de neuroimagem, não é um exame invasivo, então é um exame que sempre deve ser feito na suspeita do diagnóstico Alzheimer, porque é um exame que não há muitas vezes a colocação de contraste ou outro método invasivo, e você consegue realmente ter uma visão geral do cérebro do paciente e observar se essas regiões mais comuns, o hipocampo, a região temporal, ela já mostra algum sinal precoce de atrofia. Então você soma esse exame de imagem com avaliações clínicas e outros sintomas, você chega até uma margem de 90% de certeza de um diagnóstico Alzheimer. Dr. Emerson Magno, médico neurologista, nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre o Alzheimer aqui no Bom Dia Paraíba. Força, resiliência a todos vocês que têm pacientes com Alzheimer em casa, né? A família nesse momento é muito importante. Com certeza. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, Mais uma vez Patrícia. aqui pela ajuda. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.